Salve, Kennedy. Boa noite para você. Paula Martini. Vamos começar de novo, Kennedy? Boa noite para você. Olá, Nonato. Boa noite para você, para os ouvintes e para Paula Martini. Boa noite, Kennedy. Kennedy, hoje no quadro a gente tem aqui um convidado que é o Fernando Haddad, candidato do PT nas últimas eleições, e conversa conosco aqui no quadro. Tudo bem, candidato? Tudo bem, Nonato. Obrigado Paula, pela presença. Kennedy, prazer em estar com vocês. Boa noite. Boa noite. Nós tivemos na semana passada a presença do Ciro Gomes aqui, que foi candidato também nas últimas eleições. E um dos trechos que a gente destaca é que ele fez uma crítica ao Partido dos Trabalhadores, dizendo que a presidente Dilma Rousseff, por exemplo, desastrou o Brasil, evitou tratar o processo de impeachment como um golpe. E perguntado aqui, inclusive pela Paula, a respeito do ex-presidente Lula, ele disse que a campanha Lula livre não é uma questão de centralidade, não é uma questão central. Ele até disse, pergunte aos 14 milhões de desempregados do Brasil se isso tem alguma relevância, se isso tem alguma diferença. Esse tipo de crítica, senhor Fernando Haddad, de algum modo dificulta ou impede uma união das esquerdas ou centro-esquerda no futuro próximo ou não? Bom, em primeiro lugar, agradecer aos ouvintes a oportunidade de conversar com vocês todos. Olha, em primeiro lugar, depois do Roda Viva de ontem, eu acho que essa questão está vencida, né? O Roda Viva de ontem entrevistou o ex-presidente Michel Temer, que usou a palavra golpe 2 vezes, dizendo que ele próprio era contra o golpe e que o golpe poderia ter sido evitado se o presidente Lula assumisse a Casa Civil do governo Dilma. Ou seja, se o próprio beneficiário do impeachment trata o impeachment como golpe, porque não havia base legal para o impedimento, eu acho que essa frase do Ciro da semana passada acabou ficando desatualizada, né? Em relação ao Lula, ninguém está dizendo que se trata de uma questão que vai afetar ou não a vida dos milhões de brasileiros que estão sofrendo com a crise econômica. Nós estamos aqui defendendo a justiça, defendendo a imparcialidade da justiça, e depois de todos os vazamentos relativos às conversas mantidas pela Força-Tarefa da Operação Lava Jato, que estão sendo divulgados pela grande imprensa na Operação Vaza Jato, fica claro pelos diálogos que houve ali não apenas o intuito de combater a corrupção, mas também de fazer política. Os próprios procuradores diziam que pensavam em ser candidatos, que devia ser impedida uma entrevista do presidente Lula que me favoreceria. Tentaram fazer uma operação de busca e apreensão na casa do atual senador Jacques Wagner às vésperas da eleição para prejudicar a minha candidatura. Essas coisas não são normais numa democracia. Você instrumentalizar um órgão tão importante quanto é o Ministério Público, que sempre foi respeitado pelos nossos governos, para fazer política, a divulgação da delação do Palocci pelo Moro às vésperas da eleição, isso tudo já está documentado, não é? Ninguém agora está supondo, está documentado isso. Então eu acho que nós temos que fazer um balanço crítico sobre o que aconteceu, sobre todos esses episódios, e sereno. Porque eu acho que o Ciro tem toda a condição de ser candidato. Ele já foi por 3 vezes candidato a presidente, pode ser uma 4ª. Eu acho que ele tem uma contribuição importante para o país, ele tem uma mensagem, né, que é legítima, assim como outros candidatos vão postular a presidência da República, mas nós estamos falando da história do Brasil. Então nós temos que ser muito criteriosos em relação a ela. A sua pergunta, Kennedy. Ministro, boa noite. O Kennedy aqui de Brasília. Boa noite, Kennedy. Ministro, boa noite. Ainda ficando nas falas do Ciro nos últimos dias, ele diz que tem uma boa relação com o senhor. A gente sabe, tem bastidor do que durante a campanha se aventou até no PT a possibilidade de o senhor ser vice do Ciro. O senhor e o Ciro chegaram a ter conversas. No entanto, o Ciro disse que a candidatura do senhor foi uma fraude, porque o Lula levou até o último minuto uma candidatura que não se sustentaria. E Ciro, disse que não deu apoio claro, não fez campanha no segundo turno, porque
porque ele não tinha a obrigação de apoiar ladrão, de apoiar quadrilha. Como que o senhor responde à fala do Ciro de que a candidatura do senhor foi uma fraude e de que ele não tinha a obrigação de apoiar ladrões, uma quadrilha? Olha, em relação à observação que ele faz, eu sou testemunha viva de que o Lula duvidava que a sua candidatura fosse ser cassada. Não só em função da liderança que ele tinha em todas as pesquisas de opinião, mesmo depois de preso. Vamos nos lembrar que ele subiu mais de 10 pontos percentuais depois desta prisão, que ele julga irregular desde sempre. Lutou pela sua candidatura até o último minuto, lutou com a convicção da sua inocência e com a certeza de que ganharia a eleição. Então, eu estou falando porque eu convivi com o presidente Lula, não estou supondo, não estou achando nada. Convivi com o presidente Lula no momento mais difícil da sua vida e sei o quanto foi difícil para ele se deparar com um cenário em que ele não participaria da eleição. O que eu propus a interlocutores do Ciro Gomes, nomeadamente o professor Roberto Mangabeira Unger, com quem eu também mantenho uma amizade pessoal, foi de que eu achava e defendi que o Ciro deveria aceitar ser vice do Lula e, eventualmente, em caso de impedimento, eventualmente encabeçar a chapa. Eu cheguei sem mandato para isso, cheguei a sondar o Mangabeira sobre essa possibilidade, que foi peremptoriamente descartada. Então, eu acho que se a gente começar a se ofender, nós não vamos longe, entende? Nós estamos com um desafio enorme pela frente, que é superar o drama do governo Bolsonaro. Mas o senhor não acha que teve um erro de cálculo político ao estender por tanto tempo o nome do Lula ali como candidato? Mas não era um cálculo político, Paula. Eu estou te falando assim com a convicção, eu falo isso em qualquer arena. Não era um cálculo político. O Lula não aceitava não ser candidato diante de uma sentença que ele julgava muito frágil. Mas a questão é que ele não poderia, efetivamente, né? O partido... Mas, veja, nós trabalhamos nas Nações Unidas. As Nações Unidas soltaram uma manifestação dizendo que ele tinha o direito de ser candidato às vésperas da inscrição da chapa. Ou seja, nós achávamos que, pela posição que ele mantinha nas pesquisas, pelo apoio internacional que ele obteve às vésperas do registro, que as autoridades brasileiras fossem ser sensíveis a um princípio constitucional, claro, que é o da soberania popular. Então nós entendíamos que quem tinha que dar a última palavra era a população. Se entendesse que o Lula não tinha condições de voltar à presidência, votaria em outros 12 candidatos. Tinha 12 candidatos para escolher. Fala, Kennedy. Ministro, eu queria insistir nessa questão que o Ciro falou da corrupção, de ladrão de quadrilha, porque o PT, ele quando nasceu defendendo a ética na política. E quando se cobra uma autocrítica do PT, o PT fala, olha, a imprensa também não faz a autocrítica dela. Eu até acho que nós jornalistas erramos e podemos olhar para esse período histórico e fazer uma autocrítica. Mas quando o Ciro diz, e muita gente diz, que o PT não reconhece que houve corrupção, como foi apontado pela Operação Lava Jato, no que pese a Vaza Jato mostrar, no meu entender, desvios, abuso de autoridade. Mas houve corrupção e houve uma gestão econômica desastrosa da então presidente Dilma. Nesse sentido, o senhor que foi candidato a presidente da República é o nome mais forte para ser candidato em 2022. Não cabe ao PT fazer uma autocrítica sobre a questão da corrupção e o desastre econômico que foi o governo Dilma, ministro? Olha, Kennedy, eu acho que eu já respondi essa pergunta talvez uma centena de vezes. E todas as vezes eu respondo da mesma maneira, reconhecendo o que, na minha opinião, precisa ser reconhecido. Então, ponto 1. Eu fui crítico de algumas medidas econômicas do governo Dilma enquanto ela era presidente e eu prefeito de São Paulo. Entrevista minha em jornais de grande circulação, dizendo algumas medidas precisam de reparo, estão equivocadas. O senhor sim, mas o PT não, eu próprio... Ué, mas você está perguntando para mim, né? Eu estou respondendo porque eu representei o PT na principal eleição do ano passado, né? Candidata a presidente da República. O senhor é um líder hoje. Acho que a minha voz tem algum peso em expressar o sentimento. Então eu várias vezes apontei. Agora, eu não deixo de reconhecer a sabotagem que fizeram contra a Dilma depois que ela foi reeleita.
Então, não é negar os erros administrativos que foram eventualmente tomados no primeiro mandato, mas também reconhecer que a sabotagem contra ela, a partir da reeleição, pelo PMDB e pelo PSDB, reconhecida pelo ex-presidente do PSDB, Tasso Gereissati, em entrevista, também em jornal de grande circulação, aquilo não se faz. As chamadas pautas bomba agravaram muito uma crise que poderia ser superada em um ano. E nós estamos com ela até hoje, em função das medidas que foram adotadas pelo PMDB. E em relação à corrupção, eu também várias vezes falei, o maior erro do PT, na minha opinião, foi não ter feito a reforma política. Por quê? Com financiamento empresarial de campanha, as chances de alguém cometer um erro em nome da causa, do PT, da esquerda, eram muito grandes. Então nós tínhamos que ter tido a iniciativa de ir fechando esses poros que permitiam uma discussão com os setores do empresariado que não tinham uma postura republicana, por assim dizer. Agora... Então eu reconheço agora, dizer que o PT, como instituição, né, como o Ciro tem feito ultimamente, acho que não faz sentido, né? Ministro, ainda nesse sentido, e pegando um gancho no que perguntava o Kennedy, tem muita gente que diz que o PT ainda é refém do presidente Lula, mesmo ele estando preso. O PT precisaria ter um outro projeto de governo que vá além daquilo que pensa o Lula. Como é que o senhor avalia isso? O senhor acabou de dizer que a sua voz tem um peso, e efetivamente tem, claro, porque representou o partido na eleição majoritária. Imagino que há outras expressões do partido. Até quando o PT ficará refém do presidente Lula? Olha, nós temos primeiro uma referência no Lula, porque ninguém termina 2 mandatos com 86% de aprovação, né? Não é uma coisa muito comum. Isso nunca aconteceu no Brasil e são raros os exemplos no mundo de alguém que tenha saído de forma tão apoteótica quanto ele. Então nós temos o governo Lula como referência. Nós temos o governo Lula como referência em vários aspectos. Na condução da política econômica, na condução da política social, na condução das relações internacionais do Brasil, na defesa da soberania nacional, na preocupação com os mais pobres. Então, isso para nós é um legado, nós não podemos esquecer e não queremos esquecer. E isso está na cabeça das pessoas. Quando você pergunta para as pessoas quem foi o maior presidente da história do Brasil, o Lula ganha disparado, porque efetivamente as pessoas lembram dos 8 anos. Mas hoje ele está preso, está detido. Como é que faz para criar uma nova liderança, um novo ideal? Eu disputei a eleição na falta do Lula. Nós temos governadores importantes. Nós temos 4 governadores no país, 3 deles em segundo mandato. No caso do Wellington, até no 4º mandato, porque ele já foi 2 vezes antes dessa. O que significa que nós temos lideranças expressivas no país. O Camilo, o Wellington e o Rui são gestores da melhor qualidade, comprovados, né? Lideram o país no Nordeste, podem ser uma expressão nacional. Temos o senador Jacques Wagner, ex-governador da Bahia, que também é uma liderança de expressão nacional. Enfim, nós não estamos com nenhum problema em relação a isso. Pelo contrário, são os outros partidos que têm mais dificuldade de apresentar nomes do que o nosso. Mas agora, por exemplo, a gente tem aí toda a questão da recondução da presidência do partido. O nome da Gleice Hoffmann foi apoiado pelo presidente Lula, enquanto alguns setores queriam que o senhor ocupasse a presidência. A gente ter a insistência no nome da Gleice não é uma dificuldade que o partido pode enfrentar para ampliar esse diálogo para além da base mais fiel? Olha, o presidente Lula me perguntou se eu tinha pretensões de ocupar cargo de direção no PT logo depois do segundo turno. E eu disse a ele que não. Então, eu até me sensibilizo com os setores do PT que lembraram do meu nome, que gostariam eventualmente de mudar de ares, alguma coisa. Agora, a Gleice, ela tem um respaldo enorme da militância do PT. Ela não é uma pessoa indicada pelo Lula. Ela é uma pessoa que tem um grande respaldo na militância do PT. Ela não é unanimidade porque ninguém é unanimidade, né? No PT. Todo mundo teria 50% mais 1, 60%. Eu diria para você, sem medo de errar, que ela é uma pessoa que expressa setores amplamente majoritários do partido,
pela coragem, pela determinação, pela fidelidade, pelo apreço que ela tem à agenda do partido em relação às pessoas mais pobres, pelo fato dela ser uma mulher que nunca negou toda a sua energia na defesa desse projeto. Então ela é uma pessoa com enormes virtudes. Então é natural que ela, podendo ser reconduzida, seja reconduzida. Não há nenhuma dificuldade com isso. Ministro, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do governo Bolsonaro até agora, se o senhor só vê coisas negativas ou vê algo de positivo, e também a respeito da fala do presidente, que referendou um post numa rede social do filho dele, Carlos Bolsonaro, dizendo que o filho não disse nada demais quando falou que por vias democráticas as transformações demorarão a acontecer no Brasil. Eu queria essa avaliação do senhor do governo Bolsonaro e se há algum risco à democracia no Brasil. Bom, imagina você, o filho de um presidente ou primeiro-ministro da Europa ou dos Estados Unidos, dizer uma coisa dessa. Democracia é pressuposto. Você não fala uma coisa dessa. Você não fala, já que aqui é uma democracia, aguardem. Ué, quando você foi eleito de que jeito? Não foi por vias democráticas? Então você vai governar por vias democráticas. Então a frase é infeliz. É infeliz porque ela expressa uma ideologia de desapreço às regras democráticas. Todo mundo que governou desde o regime militar, governou com o Congresso, com o Supremo, com movimento social nas ruas, com as pessoas reivindicando. Essa é a vida democrática. Não tem outra. Não é? Como dizia o Churchill, que foi citado por um outro filho, a democracia é o pior dos regimes, com exceção de todos os outros. Então, é isso que nós temos. O caminho em que as pessoas se respeitam, em que as opiniões são ouvidas, em que as pessoas se manifestam, em que jornalistas não se sintam ameaçados. Então, o governo Bolsonaro é um enorme retrocesso desse ponto de vista. Você tem cientistas sendo acuados, artistas sendo acuados, movimento social sendo perseguido. Então, do ponto de vista democrático, é um grande retrocesso. E do ponto de vista de políticas sociais, nós estamos devendo muito. Não começou o governo, gente. Qual é a política de educação? De meio ambiente? De relações exteriores? De direitos humanos? Qual é a política de saúde? Para não falar da economia. Você não tem nenhuma política de estímulo à economia passados os 9 meses. Quais seriam os caminhos da Esse é o ponto que Agora, Haddad, como você mesmo pontuou algumas questões do governo Bolsonaro, para isso foi lançada recentemente uma frente ampla de Direito Já, que o senhor, inclusive, participou ativamente do nascimento, mas não compareceu ao lançamento dessa frente. Por que o senhor não participou desse evento? Não, eu fui na reunião que decidiu pelo lançamento. E hoje, coincidentemente... Mas no lançamento em São Paulo, o senhor não foi. Então, vou te explicar. Hoje eu tive com o Fernando, que é do Esquerda para Valer. Hoje, acabei de vir da reunião com ele. Você está perguntando uma coincidência feliz. Acabei de tomar um café com o Fernando e expliquei para ele o seguinte: Fernando, você precisa explicar o caráter desse movimento para não confundir o cidadão. Desculpe, porque tem 2 movimentos acontecendo no Brasil. E vocês precisam se posicionar em relação a eles. O Kennedy está perguntando com qual Fernando o senhor se encontrou. O Fernando o ouvinte poder saber quem é. Do Esquerda para Valer do PSDB, da esquerda do PSDB. Que foi inclusive expulso do partido pelo Dória. Né? Esse pessoal do Esquerda para Valer que lançou o movimento Direito Já. Estou falando do Fernando Guimarães. O Fernando Guimarães esteve comigo hoje. Eu falei, Fernando, tem 2 movimentos. Tem um movimento que é de caráter mais progressista, que além dos direitos democráticos, defende direitos sociais. E isso é o campo progressista de centro-esquerda, que congrega PSB, PCdoB, PSOL e PT. Tem um outro movimento que é mais amplo até que esse, que está na linha da defesa dos direitos civis e políticos em função das ameaças à democracia, às regras democráticas, que está brigando... O senhor acha que é uma ameaça, então? Acho. Entender do senhor, quando você recolhe livro de escola, recolhe livro de fecha museu, recolhe livro de bienal, você corta a bolsa corta a pesquisa científica, prende liderança do movimento popular, toca fogo na Amazônia, óbvio que tem ameaça. Então, por isso que há um movimento mais amplo
de defesa da democracia e dos direitos democráticos. Eu falei, o que você precisa deixar claro é qual é o escopo desse movimento Direito Já. E hoje ele me disse, o nosso movimento é o mais amplo. Nós queremos congregar todos os democratas para que não haja retrocessos institucionais no país. E no que diz respeito a direitos sociais, trabalhistas, aí vocês têm o ponto de vista da centro-esquerda, que são os partidos progressistas, que têm a sua própria agenda. Mas esse movimento é um movimento mais amplo. Eu acho que essa frente ela vai se unir em 2022? Em 2022, ministro, só acredita numa possibilidade de entendimento com o Ciro e todo mundo está junto, só está num palanque junto com o Ciro, numa candidatura única, ou o senhor será candidato pelo PT? Olha, eu acho que a pergunta que tem que ser feita não é se vai ter uma candidatura única, é se nós vamos estar juntos no segundo turno, porque a eleição em 2 turnos, ela permite uma variabilidade muito grande de composições. Você pode estar com alguns partidos e não estar com outros. Existem diferenças entre a plataforma. Vou citar um exemplo. O Ciro, por exemplo, defende na Previdência a capitalização, que é a proposta do Guedes. Nós somos contra o regime de capitalização na Previdência, porque a gente acha que os pobres pagam caro o regime de capitalização. Isso pode justificar 2 candidaturas. Qual é o problema? Nenhum problema. Agora, o que nós temos que garantir é a unidade no segundo turno. Nós não podemos correr de novo risco de tanto retrocesso. E nas eleições municipais, vai haver uma aliança entre PSB, PDT, PCdoB e PSOL para tomar à frente da chapa o candidato aí com maior possibilidade? Eu acho que em muitas cidades é muito possível uma composição. Em São Paulo, o PT vai ter candidatura própria? São Paulo, a importância de São Paulo para o país aqui é quase uma eleição solteira, né? A eleição de São Paulo, porque o significado da vitória em São Paulo é muito grande. Então nós vamos pensar muito. Agora, até nós temos aí 1 ano pela frente. Não tem nome ainda, ministro? Hã? Não tem um nome ainda? Não temos um nome ainda. Queria perguntar, ministro, a respeito... Temos mais de um, na verdade. Da condenação do senhor por parte da Justiça Eleitoral por crime de falsidade ideológica para fins eleitorais. Óbvio que decisão de justiça se cumpre, mas como é que o senhor recebeu isso? Não, se cumpre não, se recorre no caso. Também. Não, eu até faço referência eu achei curioso, porque na verdade a condenação é pelo fato, na verdade é baseado numa suspeita de que a gráfica não tenha fornecido os materiais declarados em nota fiscal. E a condenação é porque revelou um certo desinteresse do candidato majoritário, no caso eu. Uhum. Então o juiz me condenou por desinteresse em averiguar se a gráfica existiu ou não. Só que a gráfica existe. Então o nosso recurso é um conjunto de documentações mostrando que a gráfica, que prestou serviços pequenos para minha campanha, existe. Imagina você que a sentença foi baseada no consumo de energia elétrica da gráfica. E o consumo de energia da gráfica em ano eleitoral aumentou 50% em relação ao ano anterior. E o juiz imaginou que isso não fosse justificativa para comprovar a veracidade do material entregue. Não, já recorri e já entreguei a documentação da existência da gráfica. Ministro, muito obrigado pela gentileza de comparecer aqui aos estúdios da CBN. É sempre bom a gente recebê-lo e, obviamente, acompanhar as opiniões dos mais variados cenários políticos. Semana passada foi o Ciro Gomes, hoje o senhor. Já temos convite também para os integrantes do atual governo. São todos convidados para participarem conosco e estamos aguardando também. Muito obrigado. Só rapidinho aqui, bem breve, alguns ouvintes perguntando sobre os nomes, então, para a Prefeitura de São Paulo. Já tem? Quais seriam esses nomes? Então, rapidamente, para a gente poder encerrar. Então, nós temos, na verdade, 5 nomes que estão circulando: Paulo Teixeira, Gilmar Tato, Zaratini, Aloysio Mercadantes e Eduardo Cardoso. São pessoas que estão sendo sondadas, algumas já manifestaram interesse e outras não. Mas tem alguns meses pela frente, vamos ver. Tá certo. Tá certo, muito Kennedy, obrigado, viu? Boa noite, Nonato. Boa noite, ministro. Obrigado pela entrevista. Boa noite, Paula. Boa noite, ouvintes. Tchau, Kennedy. Até amanhã. Nós vamos ao intervalo agora?
E lembro que a Voz do Brasil hoje vai ao ar às 9 da noite. Agora, 4 minutos de intervalo local. Já voltamos. 6h58.